Olá, turma, tudo bem? Mais uma questão de física e uma questão muito bacana que caiu para o Corpo de Bombeiro Militar, para esse concurso, e ela trabalha calorimetria, o início da calorimetria, o estudo do calor sensível, calor latente, quantidade, troca de calor, capacidade térmica, e o problema foi abordado da seguinte maneira: uma colher de metal de 0,01 kg com temperatura de 50 graus Celsius é colocado em 98 ml de água que se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius. E o conjunto atinge o equilíbrio térmico a 25,5, ou seja, a colher vai resfriar, então vai perder temperatura, enquanto a água vai aquecer, vai ganhar temperatura. O calor específico que ele quer saber, o calor específico, a letra C, o calor específico do metal que constitui a colher é igual a, usando aquela fórmula aqui macete, né, a fórmula geral, que é a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde, é igual à sua massa, o seu calor específico e a variação da temperatura. Como no caso aqui é uma troca de calor, e vamos adotar que toda troca de calor é igual a zero. Como assim é igual a zero? Vamos dizer que se um corpo ele ganhar 2 graus, é porque alguém perdeu 2 graus. E nessa troca, o equilíbrio vai ficar sendo zero, tá certo? Então, aí no caso, o nosso problema vai abordar troca de calor. Eu vou colocar o seguinte, ó, para a colher e, no caso, para a nossa água. A quantidade de calor que a colher vai perder, mais a quantidade de calor que a água vai ganhar, é igual a zero. Usando a nossa equação, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, mais massa, calor específico vezes variação da temperatura. Isso é igual a zero. Substituindo as informações para a nossa colher, a massa, ele informou que é de 0,01 kg, mas nessa parte aqui da física não trabalhamos com quilograma, trabalhamos com grama. Então vamos voltar 3 casas, ou seja, a massa é de 10 gramas. O calor específico é justamente as alternativas, é o que estamos querendo buscar. O calor específico que constitui a colher. Então, não temos. A variação de temperatura. A temperatura inicial é 50 e ela vai entrar em equilíbrio em 25,5, ou seja, ela vai perder. Então, se você pegar a variação, que no caso é o que ela tinha, que é 50, e tirar no caso que ela tem agora, que é de 25,5, o que você vai ter é justamente essa variação. Lembrando que como ela perdeu, tá certo? Ela diminuiu de temperatura, isso aqui se torna negativo, ou seja, 24,5 será a variação de temperatura da colher. Indo no caso para a água, a massa da água, 98 ml. Como ele falou que 1 grama é 1 centímetro cúbico, então a gente já sabe que para cada 1 ml teremos no caso 1 grama. Então eu vou ter 98 gramas de água. Calor específico da água vale 1 e a variação de temperatura começa com 25 e termina com 25,5, ou seja, aumentou 0,5. Isso igual a zero. Resolvendo aqui nossa multiplicação, multiplicar é só voltar uma casa, ou seja, vai ficar menos 245C. Aqui o número 1 é neutro na multiplicação, então posso cancelar. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, no caso, aqui você vai ter 98 multiplicado por 0,5, 49 igual a zero. Regrinha de matemática, tudo que tem letra de um lado, sem letra do outro, então eu jogaria isso para cá. Porém, eu quero que fique tudo positivo, então esse camarada que está aqui é que eu vou jogar para o outro lado, para cá. Ó. Então você vai ter no caso 49 igual a 245,
C. Como está multiplicando, eu vou passar dividindo. Eu vou ter 49 dividido para 245. Isso é igual a C. Fazendo essa divisão aqui, ó, 49 dividido, no caso, para 245. Fazendo essa divisão, como não dá, eu vou botar 0, 0, opa, é exatamente a metade. Então, 490 por 245 é 2. Ou seja, o calor específico vai ser de 0,2. Essa aqui é a nossa resposta, letrinha A. Ok, turma? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço!